Hong Kong 97. Muito provavelmente muitos de vocês já conhecem esse jogo por causa de icebergs, os jogos japoneses mais bizarros e esquisitos. Ou então, já viu alguém fazendo conteúdo sobre os piores jogos japoneses. No fim, a maioria conheceu pelas redes sociais. E recentemente, pela mesma, foi muito comentado sobre uma coisa que sempre esteve presente, mas por algum motivo, pouco comentado. Que é o fato do jogo usar uma imagem de real em sua tela de Game Over. Mas vamos começar a entender melhor sobre tudo isso antes de ir direto ao ponto. Assim como já diria Jack Stripador, vamos por partes. Primeiro, o surgimento de Hong Kong 97. Não há como negar, o jogo é realmente ruim e não faz muito sentido. Não importa que direção você observe, desde quando você inicia o jogo, você já é apresentado por uma música em um tipo de loop que na verdade você já deve ter escutado essa música pelo menos uma vez na sua vida. E ela se chama de forma traduzida: Eu amo Beijing Chinaman. Acontece que Chinaman é localizada em Pequim e é uma enorme praça no centro da cidade popular da China, conhecido como a Praça da Paz Celestial, e que inclusive tem muita coisa por trás. Seu criador é Kowloon Kurosawa, jornalista e empresário, nascido no Japão e mais conhecido por ser design de Hong Kong 97, lançado por Hapsoft em 1995 para Super Nintendo. E seu jogo foi considerado um dos piores videogames já feitos. O bizarro é que Kurosawa desenvolveu o jogo sem qualquer conhecimento público, e seu envolvimento foi desconhecido pelos próximos 23 anos seguintes. Literalmente ninguém soube quem foi que criou esse jogo por 2 décadas inteiras. E ele acabou conquistando uma comunidade de seguidores cults por causa da sua qualidade notoriamente ruim. E o jogo em si foi considerado um kusogi, que na linguagem original significa jogo de merda. Por algum motivo, isso me lembrou um certo desenvolvedor quando eu li isso. De acordo com ele, seu objetivo era fazer o pior jogo possível como uma zombaria para a indústria de jogos. Sim. E como Kurosawa não tinha muitos conhecimentos de programação, ele contou com a ajuda de um amigo dele. E o jogo foi feito em apenas 2 dias. Inclusive, 2 dos seus amigos tiveram envolvimento na produção do jogo da vila de Kishikuishi, um jogo que vangloria Shoko Asahara, o líder da seita do fim do mundo, Aum Shirikyo, criado pelo mesmo, e esse grupo foi responsável pelo ataque com sarin. Este ser um produto gasoso extremamente perigoso e nocivo, que levou 13 pessoas a jogar futebol com Pelé e feriu outras 5.000 no metrô de Tóquio em 1995. Esse cara tem muita coisa sobre a sua vida para contar. Mas o jogo não é muito diferente do seu criador, já que, em sua essência, ele já é bizarro. No começo do jogo, depois que você escolhe uma linguagem, logo após isso, tem uma mensagem dizendo que a empresa buscava fechar acordos para expandir Hong Kong 97 para vender para o mundo todo. E em base, a história do jogo foi situada em Hong Kong em 1996, quando os tais ditos vermelhos feios e fodidos, segundo a descrição do próprio jogo, se referindo aos chineses comunistas na época, estavam indo em conquista à capital de Hong Kong. E assim que a China tomou o poder, a onda de criminalidade subiu enormemente. E então Hong Kong mandou seu herói Xin, que é parente do Bruce Lee, para matar 1,2 bilhões de comunistas. Que na época esse era o número da quantidade da população chinesa. Só uma tarefinha simples pro nosso querido herói, não? Para trás! Inditoso esquerdista! E por falar nele, o protagonista é a foto do Jack Chan do filme Detonando em Barcelona. E para lidar com esse homem, a China enviou sua melhor arma, a cabeça flutuante de Tao Xiaoping. Na verdade é Deng Xiaoping, mas tudo bem. E esse é o seu objetivo geral. Você tem que dizimar a China e derrotar a cabeça flutuante com essa música de fundo em loop de 6 segundos intermináveis. Só uma curiosidade interessante, o jogo meio que prevê o ano da morte de Deng Xiaoping, que morreu em 1997, ano em que se passa Hong Kong 97. Então, parece que não são só os Simpsons que podem prever o futuro. O jogo tem um certo aspecto que tenta simular uma propaganda. Você vê marcas famosas sendo utilizadas como cenários de fundo,
que não tem qualquer ligação com a realidade, dando até um ar surrealista, com também a existência de propagandas políticas, possuindo até mesmo imagens das propagandas de Mao Zedong. Mas sinceramente duvido que tenha alguma crítica tão intensa por trás do jogo, observando toda a crítica até agora. E o pior, esse jogo ele é infinito, ele não acaba, fica essa zona e não importa o que você faça. Nem matando a cabeça flutuante dá um fim no jogo, e com a música sendo o elemento que reforça essa ideia de propaganda, apenas piora tudo, sabendo que essa música é feita para uma propaganda política de Mao Zedong. E as coisas ficam mais tensas quando nos lembramos também que Hong Kong é uma cidade na China que conseguiu um certo grau de independência, mas ainda está no território chinês. E desde muito tempo até hoje, a China tenta conquistar à força o território. Um exemplo disso é sobre aquele vídeo do homem parado em frente ao tanque de guerra. Não sabemos o que houve com ele, mas sabemos que o motivo dele fazer aquilo é que ele queria voltar para casa logo e que se cansou dessa zona toda e decidiu fazer algo a respeito. Bom, pelo menos é isso que as pessoas dizem. E se você vai escolher mais, a música se torna assustadora, porque em 1989 houve um protesto de estudantes contra o governo, querendo uma reforma do mesmo, mas o governo chinês, como resposta, retaliou a população protestante, com números de mortes não revelados, e com a China tentando apagar tudo o que aconteceu em Tiananmen. E mesmo com tudo isso, a China também tem uma grande passada de pano por grandes empresas do Ocidente, pelas atrocidades cometidas, somente porque o público chinês é enorme e dá muito retorno financeiro. Mas enfim, vocês agora sabem o que é o jogo e todas as bizarrices por trás disso, mas vamos falar sobre o tópico mais importante e que chamou a atenção. Essa tela de morte. O que você está vendo agora é uma imagem real, pixelizada de um... E não só isso, também tem grandes chances da foto de fundo apresentando o protagonista do jogo ser uma imagem também real. E toda vez que você mata o inimigo, essa imagem volta a aparecer com qualidade menor. Mas enfim, quem é essa pessoa na foto? Se você abrir seu YouTube aqui mesmo e pesquisar o que eu não recomendo, arquivos e traço, você encontra em português uma reportagem sobre, e no minuto 28:54, ali está ele, um soldado abatido, vítima de uma guerra, e essa é a imagem que mexeu com tanta gente na época. Não porque sentia medo, mas sim porque não sabia se tinha algo de errado com aquilo ou não. Eu fiz uma pesquisa depois sobre mais jogos que utilizavam ou imagem de pessoas reais em seus jogos e descobri mais dois, pelo menos os que eu realmente consegui encontrar, já que não existem muitas informações ou nem mesmo informações nenhuma sobre coisas assim. Existe um em Half-Life 2 e outro em um jogo do Batman. Pois é, esse último é até um pouco estranho. Mas, no geral, é só desrespeitoso mesmo, porque no jogo Batman tem Enemy Within, o jogo inclui o do falecido embaixador russo na Turquia, Andrei Karlov, que foi avaliado por Mevlut Mert Altintas em uma galeria de arte em Ankara, na Turquia. Mas teorias levam em consideração que isso tudo ocorreu porque simplesmente os desenvolvedores pegaram uma imagem aleatória do Google pesquisando sobre pessoas mortas. Então sim, eles só não tiveram a competência de ir atrás ou fazer o dever de casa, só isso. Foquemos aqui numa coisa mais interessante, sobre Half-Life. A imagem é de um rosto de um real. No modelo do corpo Corpse 01.mdr, aparece várias vezes nos esgotos de Half-Life 2 e em outras partes do jogo também, e os modders da comunidade costumavam usar em projetos de fãs. A macabra descoberta da textura da Valve foi descoberta completamente por acidente no subreddit r/eyeblish. Alguém postou imagens gráficas e alegou serem de um livro de medicina forense, e uma das pessoas ali identificou a imagem, sendo quase idênticas. A única mudança parece ser que a Valve copiou o olho direito para o esquerdo, mas apenas isso, e assim tomou-se fama, e em um curto período de tempo, as coisas se arrastaram para a própria Valve refazer o modelo existente no jogo. Sei que para muitos de vocês tudo isso não pode parecer grande coisa, mas é muito bizarro você jogar esses jogos e descobrir que existem elementos de pessoas que já deixaram esse mundo presentes ali, te observando,
ou te obrigando a observar aquilo. O sentimento que eu sinto com isso é semelhante com o mesmo quando eu escuto as risadas de shows antigos. Não sei se vocês sabem, mas muitas risadas pré-gravadas são de pessoas da década de 1950. Então o que você está escutando nesse exato momento é uma sinfonia de pessoas que já estão mortas.